Olá, tudo bem? Olha a gente aqui em um novo episódio do RDTV Cast e a gente vai falar de trânsito. Vamos já logo direto para o assunto. E para conversar sobre isso, eu trouxe dois feras, que é o subcomandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, o seu Alexander Ortiz, e o capitão Alcides Dutra, que é do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ele é do Batalhão de Trânsito Rodoviário e Urbano. Então, a gente pode estender bastante. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bom? Olha, nós estamos com Cuiabá e BG, né? Isso. E o trânsito de Cuiabá e BG, de falar assim, ele foi cortado, né? Em 2014 ali, na época das obras do VLT, que agora é do BRT. Vou começar a falar aqui com o nosso subcomandante, Alexander. Quando houve esse corte, agora que está ocorrendo novamente essa obra do BRT, o comportamento do condutor mudou? Agora em Várzea Grande está praticamente finalizado essas obras mais impactantes e o estreitamento de via que acontecia, né? Então já está tendo maior fluidez. Mas no período onde a gente tinha estrangulamento de trânsito, tudo, a gente via muitos incidentes de trânsito sinistros que aconteciam justamente por falta de atenção. Infelizmente, a velocidade, às vezes, por se ficar apenas uma via, ela diminuía bruscamente. E aquela falta de atenção momentânea, onde ele olha para o celular, olha às vezes para o rádio e levanta a cabeça, é o momento, às vezes, que o veículo da frente frenou, né, ou fez uma parada e ele não vê aquela parada brusca e acontecem esses pequenos acidentes de trânsito. Então, nesses períodos de obra, é muito importante a pessoa ter essa atenção redobrada e manter a distância do veículo da frente um pouquinho maior, justamente por isso. Você não sabe a hora, você não tem visibilidade do trânsito à frente, né, por conta desse estrangulamento, e por essa falta de visibilidade, você não sabe quando o veículo vai parar. E daí, se você estiver colado com ele, você não consegue ter o tempo hábil de frenar e evitar uma colisão. Hein, comandante, mas eu vou falar para o senhor como motorista agora. Quando a gente está assim numa obra que, né, tá paralisado, como fica lento, aí a gente, você sabe, né, o mundo hoje é ansioso por conta do celular. Aí a gente fica assim, ó, vai ficar olhando pro teto, aí vai mexendo no celular, sabe? É essa hora aí que acontece o acidente de trânsito. E é justamente por isso que o Código Brasileiro de Trânsito, ele prevê a notificação por conta dessa infração, a infração de trânsito. Então, nessa olhadinha eu posso ser multada. Além de você levar a notificação, você ainda pode sofrer um acidente de trânsito, né? Às vezes, um pedestre passar o trânsito parado, um pedestre passar no meio entre os veículos e você acabar não vendo e tendo um atropelamento. Então, mesmo com trânsito lento ou parado, você tem que ter atenção redobrada para evitar o acidente de trânsito, né? A gente vê também algumas coisas que acontecem, a pessoa, porque o trânsito está parado, tem um passageiro para desembarcar e nesse momento vem uma moto, aí acontecem acidentes mais graves, né? Então, evitar de você descer passageiro, parou. Às vezes você acha que não está vindo ninguém, mas é aquele motoqueiro que sai de trás de um veículo e vem, você abre a porta naquele instante, acidente de trânsito. É interessante também assim, né, que a conduta do celular, ela acaba congestionando mais ainda. Exatamente. Porque é comum você ver formar as barrigas que a gente fala, né? A pessoa está parada ali, o trânsito parou por conta da interdição ou do desvio, e aí a pessoa começa a usar o celular e quando ela não percebe, o trânsito foi e ela ficou. Aí a pessoa buzina, ela tenta sair rápido, aí o outro tenta ultrapassar. Então você tem um aumento da situação de congestionamento justamente por causa do uso do celular. É comum, por exemplo, a gente pegar no semáforo também, a pessoa para no semáforo, Sim. mexe no celular, o semáforo abre e a pessoa não sai com o carro. E às vezes tem 2, 3 utilizando o celular, então fica às vezes quase fecha novamente. Aí quando vai fechar ele tenta sair. Então vamos lá, trouxeram uma coisa aqui que agora eu acho que até eu já causei congestionamento então quando eu dou aquela paradinha no celular, que aí abriu e eu do nada olho que tem um espação lá para eu passar, eu já atrapalhou o trânsito. Já atrapalhou o trânsito.
E assim, o uso do celular, ele é muito importante, porque tem vários estudos, né, da Organização das Nações Unidas que demonstra que o uso do celular, ele se equipara ao estado de embriaguez. Exatamente. Porque no momento que a pessoa está manipulando o celular, manuseando o celular, ela não consegue ter a atenção devida que ela deveria estar voltando para o trânsito. Então, nesse momento, a capacidade psicomotora dela, o tempo-resposta, a capacidade de observar o risco, de executar uma frenagem, ele diminui significativamente. Então, ele também é um fator que cataboliza, vamos dizer assim, o sinistro, o acidente de trânsito. O capitão, então, Várzea Grande já passou por esse momento que nós estamos vivendo aqui na Baixada Cuiabana, que é essa questão da obra do BRT, né? Como que, pela experiência dos senhores lá do Batalhão de Trânsito, quais são aí as ocorrências mais frequentes que, além dessa, que agora a gente, né, que eu tô sabendo da questão do congestionamento, tipo assim, a ultrapassagem, qual as demais? Sempre que há duas situações, ou bloqueio de via ou chuva, é comum a gente já dentro do nosso batalhão, que a gente faz o registro dos boletins de acidente lá, é comum a gente já esperar, falar assim, hoje choveu, então vai dar bastante acidente. Ou teve interdição de via, vai dar muito acidente. Nessas situações de bloqueio de via, os acidentes que a gente mais observa são pequenas colisões, então o veículo vem mexendo no celular porque o trânsito está lento e acaba batendo no veículo da frente, ou abarroamento laterais, então a pessoa tenta passar para a faixa que está seguindo com maior fluxo e acaba abarroando em outros veículos, assim como derrubando motociclistas. Então, dentro das interdições, não é comum um acidente grave, até devido à velocidade que os veículos estão, mas são os pequenos avarias no veículo. Colisão lateral, frontal, abarroamento, queda de motociclista, como como o Alessandro falou, a pessoa abre a porta ou ela fecha o motociclista que está pegando um corredor, né? Então, dentro desse cenário de interdição, os principais acidentes são esses de natureza mais leve. Já no cenário de chuva, é muito comum a gente pegar nas rodovias, a gente observa muita saída de pista, a pessoa não está acostumada a dirigir na rodovia com chuva, ela não adota as medidas que são necessárias, né? Por exemplo, a legislação determina que no cenário de chuva você acenda os faróis. E dentro da cidade é comum você ver todo mundo com o farol desligado. Farol alto ou normal? Não, o farol normal do carro, a luz baixa do veículo. Por quê? Porque aumenta a visibilidade. Sim. E aí a gente tem outra infração correlata, que é o uso de película. Então a pessoa está com película no carro, então a visibilidade dela já fica comprometida e o outro condutor não liga os faróis. Então a visibilidade dele diminui muito. E com a chuva, então é muito comum a gente pegar acidente de colisão, atropelamento de motociclista, atropelamento de pedestres. Então nesse período chuvoso aumenta bastante. Então tanto o cenário de chuva quanto o cenário de interdição, ele é um fator de aumento de acidente de trânsito. Como que a gente faz para eu vejo que os senhores têm um planejamento, igual, né, o capitão falou. Quando a gente já sabe que vai chover, a gente já está prevendo. O condutor, ele tem que ter esse comportamento também? Sim, com certeza. No cenário de chuva, ou até mesmo para interdição, ele tem que adotar medidas preventivas. Está tendo uma interdição ou um bloqueio de uma via na qual você passa, ou um estrangulamento, você sabe que o trânsito ali vai ficar vai ficar um tráfego maior por conta desse estrangulamento ou uma interdição em determinado ponto que você passa, você tem que adotar medidas, verificar qual a rota alternativa que você pode fazer. Se não tiver rota alternativa nenhuma, antecipa em 20, 30 minutos, dependendo a sua saída. Isso? Dependendo do local que você vai, né? Nossa, então você antecipa a sua saída, errada, antecipa. Às vezes até o fato de você antecipar ou postergar também, né? Eu estou no trabalho, saio 6 horas da tarde, o horário de maior incidência. Às vezes você esperando meia hora, você vai ter uma economia de combustível, que você não vai ficar tanto no trânsito e vai chegar mais rápido e com mais segurança em casa. Então, esse fato de você se antecipar ou adiantar ou atrasar um pouquinho a sua saída, ele já ajuda bastante. Ele ajuda bastante. E é importante lembrar esse ponto, né? Justamente porque quando termina o expediente, sai todo mundo ao mesmo tempo. E você não calcula, às vezes, que você saindo meia hora depois, às vezes, ou 20 minutos depois, você chega o mesmo tempo em casa. Porque você conseguiu pegar o trânsito mais limpo, com menos tráfego de veículos. E no período de chuva, também você tem que adotar medidas de prevenção. Primeiro, você tem que saber como está o estado dos pneus do seu carro.
né? Ele está careca, se estiver careca, a frenagem, né, que você vai ter numa pista molhada e o risco de aquaplanagem é muito maior. Então você tem que estar com seus pneus, né? Ele tem um nível de medida, olhar se já chegou no nível, já está no momento de troca. Ah, não chegou. É visível, dá para eu ver lá no meu pneu? Dentro dos sucos do pneu, você tem tipo um calombinho. E aquele calombinho, quando está igual a bandagem, é porque já está no período de troca, né? Então você viu que chegou naquele caroço que tem dentro dos sucos do pneu, já está no período de troca. Outra coisa que as pessoas só percebem que está ruim ou que não está funcionando é o limpador de para-brisa. A hora que precisa, ele vai ligar, tá lá, não consegue limpar o para-brisa ou não está funcionando. Então a gente tem que ter essas medidas preventivas. Tem que colocar água no limpador de para-brisa, porque às vezes você precisa limpar, jogar uma água para limpar o para-brisa. Às vezes uma garoa embaça com a poeira e a pessoa fica sem visibilidade. Vira uma lama, né? Então ela tem que ter essas medidas preventivas e de manutenção também. Tanto que o maior pico de incidência de acidente, eles são nas primeiras chuvas. Sim. Justamente por causa disso. A pessoa passou, ainda mais no clima nosso do Mato Grosso, você tem um período de estiagem muito grande. Então resseca a borracha dos limpadores de para-brisa, seca a água do limpador de para-brisa e a pessoa não observa. Você tem também um acúmulo de resíduo, poeira, graxas e óleo na pista que com as primeiras chuvas ela aflora. Antes de ser escorrida, né, para o sistema de escoamento, ela vai aflorar e vai ficar no asfalto. Então você tem o asfalto mais escorregadio, sim. Você tem os problemas de manutenção do veículo aí, que o limpador de para-brisa não está limpando direito, ou estragou, ou está sem a água para o limpador de para-brisa. E aí a pessoa, ela vem de, vamos supor, 6, 8 meses de estiagem. As primeiras chuvas, a pessoa acaba até mantendo o modo de direção dela. E a ideia não é essa. A ideia é que quando você tem uma chuva, você aumente a prevenção, você diminua um pouco a velocidade, porém não pode diminuir demais também. Se você diminuir demais a velocidade, você acaba gerando acidente também. Então, por isso até a legislação ela estabelece uma velocidade máxima e uma mínima. Sempre que você transita acima da velocidade ou abaixo da velocidade, você também pode oferecer risco. E uma coisa mas captou só um instantinho, só para ele não perder. Por exemplo, a pista ali da VCPA tem lá 60, né? Na chuva, tipo, quando eles foram definir aquela velocidade lá, ela é para só ir para chuva. A velocidade, de forma segura. Ela é uma velocidade de segurança, então ela vai transitar entre o mínimo e o máximo. A velocidade máxima, 60... No solzão. No solzão, 60 km. 60 eu posso ir 60 tranquilo. km por hora. Chovendo até 60, de manhã cedo, exato. Qual que seria ali? Você não pode transitar abaixo da metade da velocidade da via. Então, se eu tenho uma velocidade de 60, a velocidade mínima que eu vou transitar é 30 por hora. Nossa! Então, ou seja, já é uma velocidade baixíssima, é mínima. Vai buzinar na Mas minha o que acontece horas. é que quando você começou a chover, por exemplo, a pessoa olha e vê o trânsito livre à frente dela. Não tem muitos veículos. E ela vê um veículo à distância que já não está com o farol ligado, não está com o sistema de iluminação ligado. Então ela calcula que aquela pessoa está numa velocidade no mínimo de 30 por hora. Então ela vem com a velocidade mais ou menos ali entre 30 e 40 por hora. E o veículo da frente está muito lento, ela acaba colidindo achando que o veículo está em movimento. Então eu costumo falar que o trânsito ele é um diálogo. Você precisa ter um diálogo. Então você tem uma velocidade mínima e uma velocidade máxima. Você tem o uso do farol, você tem o uso de seta. E que as pessoas geralmente deixam de se comunicar. Se a pessoa faz uma conversão à direita ou à esquerda sem usar seta, está passível de derrubar um motoqueiro. Eu vou falar para vocês que vê muita coisa aí nesse trânsito norte da Baixada Cuiabá. Por que o povo não gosta de seta? Porque na autoescola, olha, eu fiz 3 provas do Detran para poder passar, gente. Não é fácil passar na prova do Detran. Você, para passar na prova prática do Detran, você tem que estudar bastante. E você sabe, seta é uma pontuação importante. Se você, sim. Eu, inclusive, fui reprovado na segunda por seta. E aí a pessoa vai pro trânsito, pega o carro ou a moto e não dá seta. Por que não dá seta, gente? Não funciona na hora dele. O que acontece? O psicológico. Qual que é o psicológico do motorista que não dá seta? Então, antes de chegar na seta, uma coisa que é muito importante, voltando àquele assunto da velocidade, é que muitas pessoas confundem. A velocidade máxima da via é 60 km por hora. E ele quer andar na pista esquerda, onde é para fluir o trânsito mais rápido, a 40, 50, ou ele anda a 60 e fala, não, eu estou no limite da pista.
tá errado. Se ele tem um veículo que está acima da velocidade da pista, ele está a 60, mas tem um que está acima da velocidade da pista, ele é obrigado, mesmo estando no limite da pista, a dar seta para a direita e dar a passagem para aquele veículo. Infelizmente, as pessoas ela anda equivocadamente a 60 por hora do lado esquerdo da pista e acha, não, eu estou no limite, se quiser passar por cima, tá errado. A pessoa ela tem que dar passagem. Se o outro está cometendo uma infração de trânsito, a responsabilidade é dele. Mas a regra é que você está numa velocidade, vem outro veículo mais rápido, você dê a passagem, dê seta e dê a passagem. Ou você não quer andar a 30 por hora, 40 por hora, ande à direita. Faixa da direita. E as pessoas, às vezes, aqui fazem o contrário. A da direita que anda, da esquerda está parada quase. Não, você tem que dar a preferência, tem que dar a passagem ao veículo de maior velocidade à sua esquerda. E as pessoas não fazem isso. Aí a pessoa que está devagar acha que ela que acerta. E, na verdade, quem está certo é quem está na pista Uma certa. das coisas que leva essa questão de não dar seta é uma coisa que ela é responsável pela maioria dos acidentes. A pessoa, quando ela cria um hábito, uma habitualidade, todo dia ela sai às 7 horas de casa, pega aquele caminho, e tem uma pesquisa, um estudo científico que ele pega e mostra que o maior número de acidentes acontece por conta dessa habitualidade, e quando ela está chegando no serviço ou quando ela está chegando em casa, a pessoa relaxa, ela deixa tudo no automático. Aí ela esquece de dar seta, ela pega, tá mais tranquila, ela diminui a tensão, e é onde acontecem os acidentes de trânsito. Então a gente tem que ter essa consciência e se carro não dá para relaxar. Fiscalizar que você tem que manter a atenção. Não importa se você está perto de casa, 2 quadras ou perto do serviço. Você tem que manter a atenção. E manter a atenção principalmente nas regras. De sempre sinalizar, utilizar a seta. Porque você, mas eu estou sozinho. Às vezes você está com uma moto no seu ponto cego e você deu a seta, você evitou um acidente. Às vezes você olhou no retrovisor, deu a seta, olhou no retrovisor, não tem nada. Ou se não, você, vou mudar de pista, estou sozinho, e muda, tá uma motocicleta, um carro no seu ponto cego, você não viu e não sinalizou com antecedência, e você causa um acidente de trânsito, um sinistro por conta disso. É interessante, a gente costuma falar nas instruções que o trânsito é ciumento. Se você estiver no trânsito com a cabeça em outro lugar, vai dar acidente. Tem um livro bacana que chama Fé em Deus e Pé na Tábua. Ele vai abordar muito essa questão da psicologia do trânsito, né? E aí ele demonstra que o brasileiro, pegando esse ponto que o Alessandro falou, o brasileiro ele gosta de demonstrar a personalidade dele dentro do trânsito. Então, se ele é uma pessoa que se julga, né, que tem um raciocínio rápido, que é esperta, que é ágil, ele tenta colocar isso para o ego aparece lá na hora. Exato. E aí, se ele tem, por exemplo, eu estou sozinho na pista, eu vou dar seta por quê se não tem ninguém? Então, ele está meio que expressando a vontade dele dentro do trânsito. Na verdade, ele precisa, porque você pode ter alguém no ponto cego, você pode ter um ciclista esperando para atravessar, então, ou um pedestre esperando para atravessar. Então, como a gente falou, é um diálogo. Se você não dialoga, se você não diz que você está diminuindo a velocidade, quando você pisa no freio, por exemplo, acende a luz de freio. Por quê? Para avisar os outros condutores que você está freando. Se está queimada, a pessoa vai frear e você não vai ver que ela está freando e você vai colidir. Então, o trânsito ele é um diálogo. E assim como o brasileiro, né, a gente tem certa dificuldade no diálogo. Tem. Né? E no trânsito, e regra também, né, a gente gosta meio de burlar. Não vou... É igual a questão, né, do celular, né? É uma coisa que é complicado. Eu queria falar aqui da Baixada Cuiabana, por exemplo. Cuiabá está vivendo um estrangulamento real mesmo com essa obra, né? Sim. Cuiabá, a gente tem um fator estrutural dentro de Cuiabá, que é o isolamento de algumas regiões, né? E aí a Secretaria de Mobilidade, ela vem trabalhando nesse sentido, a Prefeitura vem trabalhando nesse sentido, em fazer mais pontos de interligamento, né, de ligar um polo ao outro. Legal. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha acesso do Cochipó, a não ser pela Fernando Correia e Arquimedes. Sim. Aí depois foi construída a Avenida das Torres, depois foi construída a ponte ali no Praeirinho. Ou seja, são ligações que vão permitir que você opte por vias alternativas. E em alguns bairros a gente ainda tem essa realidade. Aqui, por exemplo, ali na Amage, né, no complexo administrativo, recentemente que saiu aquelas avenidas por trás interligando os bairros, né, Alto da Boa Vista,
ao centro político. Então a pessoa vem... Então poderia ser pior, isso que o senhor está querendo me dizer. Poderia ser pior. Caramba! Então, assim, a gente percebe que estão buscando rotas alternativas justamente por isso. Porque se você tem uma obra na Avenida do CPA, você estrangula quase todo o fluxo. Aí cai todo mundo para Jurumirim, né? E acaba congestionando Jurumirim, Dante Martins. Ou seja, você tem 3 rotas grandes que vão ligar o centro à grande CPA. Então, se você tem uma obra em qualquer uma delas, você sobrecarrega a outra. E as pessoas, o cuiabano, né, ainda não tem o hábito de pegar pequenas ruas vicinais para poder desviar do tráfego. Então, é comum você ver grande congestionamento na principal e ruas alternativas pequenas que tem um fluxo mais, vamos dizer assim, mais lento, né? Mas ele flui. E a pessoa, às vezes, acaba ficando parada no congestionamento, justamente pelo que o colega falou. A pessoa não se programou. Eu vou sair de casa e eu sei que está tendo obra. E agora, como a gente comentava antes do podcast, a gente tem um triângulo ali bem complicado, né? Que é a Avenida do CPA, a Miguel Sutil está mexendo ali, vai começar as obras ali também da Avenida Miguel Sutil, vai ser construída ali uma trincheira. Nossa. E você vai ter um gargalo. Então, as 2 principais vias de acesso, né, vão estar com obras. Então, que a pessoa procure dentro do bairro dela rotas menores, alternativas que ela possa desviar. Então, vamos ensinar o nosso internauta, o nosso leitor a fazer esse estudo. Porque parece, Grace, mas hoje tem tudo aí na mão. Mas tem pessoas que não têm conhecimento. Até o GPS, às vezes, ele não te dá rotas alternativas. Então, vamos lá. A gente consegue fazer esse estudo que vocês fazem para trabalhar onde? Onde que a gente copia esse jeitinho de vocês estudarem? O primeiro passo, como o capitão falou, foi a questão. Você pode se programar, você pode sair depois ou você vai ter que se antecipar para ir para o serviço? Tipo, vamos lá, eu entro aqui 8 horas, então eu tenho que sair que horas? 8 horas. Aonde você mora? Quanto tempo demora? Morada da Serra. Morada da Serra. CPA. Quanto tempo você demora de lá a aqui? Normalmente. Normal. Uns 20, 30. 30 minutos. Porque é cedinho, né? Todo mundo sai no mesmo horário. Esse horário, quando você sai, você chega aqui tranquilamente? Não, eu já chego meio, né? Então aí você tem que chegar a esse horário, você não pode chegar depois. Se você tem que chegar a esse horário, o que é aconselhar? Você pegar e se antecipar, né? Às vezes você saindo 20 minutos antes e você observa também. Porque o que acontece? O trânsito, ele tem as suas configurações e o comportamento dele durante a semana. Tem dias, por exemplo, que segunda-feira o trânsito ele fica mais carregado, né? Então você vai analisando aquela questão da conversa, de analisar, segunda-feira é mais carregado. Se eu saio 20 minutos antes, eu pego ele bem mais fluido. Você com bem menos ou meia hora veículos, depois da saída, né? Ou meia hora depois. Então você tem que primeiro analisar o trajeto. Quanto tempo eu demoro? Eu tô chegando, eu tenho que correr, eu tenho que sair igual louco. Então, você correr, às vezes você tem que acelerar, ter uma velocidade maior, você vai ter um consumo maior de combustível, você vai ter um gasto maior com o seu transporte. E você corre mais risco. Então, se eu sair 10 minutos antes, resolveu? Não, tá a mesma coisa. Então, 20 minutos antes, 20 minutos melhorou um pouquinho. Meia hora antes. Olha, meia hora não tinha nem carro na rua quase. Aí pode olhar aqueles aplicativos de trânsito, a gente pode olhar e ver como o trânsito... Aquilo ali funciona, real, assim? Ajuda, se olhar? ajuda sim. Outra coisa importante é você observar qual o sentido do fluxo. Então, por exemplo, se você vem do CPA aqui para a região do Cidade Verde, Cidade Alta, você tem o sentido de deslocamento do CPA para cá. No horário de fluxo, a tendência maior é que o trânsito saia do bairro e vá para o centro da cidade, ou para as regiões de grande comércio, né? Então, esse é o sentido do fluxo. Quando você tenta entrar no sentido do fluxo, a probabilidade de você pegar um congestionamento é muito grande. Mas, por exemplo, se você vem do CPA para cá, o sentido do fluxo vai ser a Miguel Sutil e a Avenida do CPA. Para chegar até aqui. Você tem essas 2 principais rotas para chegar aqui. E as pessoas querendo chegar no centro. Se você pegar ruas transversais, a tendência é que o trânsito seja mais fluido. A gente subestima, né, essas ruas. Sim, igual os senhores falaram. Por exemplo, eu pego aquela rota do Fórum ali, né? Aquela rua do Fórum. Quase ninguém vai por ali por trás. Sim. E aí, essas ruas que vocês estão falando, né? Fluxo, e onde que eu acho essas ruas no aplicativo? Você vai ter que olhar pelo Google Maps ou pelo Waze, olha por eles e vê
Um dia sai mais cedo. Para testar a rota, pra né? testar a Para não chegar rota. Vou atrasado. citar um exemplo pessoal, né? Eu preciso deixar minha filha na escola no máximo até 7h40. Eu saio de casa, teve uma vez que eu saí de casa, olhei no GPS e estava dando 20 minutos. Eu calculei os 20 minutos, falei, eu posso sair até tal hora. Aí quando eu peguei o horário para sair, faltando 20 minutos para chegar na escola, eu fiquei 40 minutos no congestionamento. Só no congestionamento. Eu demorei quase 1 hora para chegar na escola da minha filha. No outro dia eu falei, não, já sei que não dá para sair com os 20 minutos. Eu saí 10 minutos antes. Eu fui em 20 minutos para o colégio dela. Por ter saído 10 minutos antes, eu não peguei o congestionamento ali das 7h30, que é o que tem no colégio. E aí depois eu peguei uma rota alternativa também. Então quando eu cheguei na rota principal, que era a que dava todo o engarrafamento, eu mudei a rota e dei um balão de 5 minutos. Mas eu evitei 30 minutos de congestionamento. É a mesma coisa ali em Várzea Grande. Ali em Várzea Grande tem a Ulisses Pompeu de Campos, que vai para a rotatória do zero, e ali sempre tem estrangulamento, sempre tem congestionamento. Então ali você fica 5 minutos naquele congestionamento. O que eu faço? Vou por trás, ali por dentro do zero, e acesso uma via que daí você vira à direita e dá acesso à rotatória. Só nisso você ganhou 5 minutos. E geralmente 5 minutos estão no vazias trânsito, essas ruas, né? 5 minutos, apesar Não, que é isso que eu agora falei, todo mundo a tá gente descobrindo, subestima a rota, mas mesmo né? assim, mesmo o pessoal agora aumentando o fluxo por lá que o pessoal descobriu, né? Mas ainda assim é mais rápido. Então você economiza 5 minutos de chegar ao seu destino, 5 minutos com o seu veículo ligado, então você tem uma economia de tempo e dinheiro. Gente, é questão mesmo de se organizar, de planejar, né? A gente deixa tudo para cima da hora. Tem uma coisinha interessante também, que não é do assunto, mas tangencia tudo isso que a gente está falando, é a falta de gentileza no trânsito. À medida que você foi comentando, eu fui lembrando de acidentes que eu já presenciei como policial e também como cidadão, né, como usuário da via. É comum a pessoa achar que se ela der passagem para a pessoa que está pedindo para entrar, ela vai atrasar mais ainda dentro do trânsito. E aí, a hora que a pessoa tenta entrar, ela tenta forçar para a pessoa não entrar e acaba abarroando o carro. E aí os dois param na via para tentar resolver o problema que poderia ser resolvido por uma gentileza. Aí pode dar troca de soco, igual a gente já viu alguns vídeos por aí, sem contar né? o tempo. Bobagem. Ela achou que 2 minutos ali para deixar a pessoa entrar na frente dela iria atrasar ela, só que na verdade ela abarroou o carro dela, vai ter um dano material, o carro dela vai ser desvalorizado para venda depois, provavelmente, se não for consertado numa concessionária. Ele vai ter uma desvalorização do veículo dele e vai perder 30, 40 minutos só ali, sem contar o tempo que ela vai gastar para ir registrar uma ocorrência, mover uma ação judicial, dependendo da situação. Nossa senhora, eu já desisti. Às vezes por conta de uma falta de educação no trânsito. E uma coisa que é muito importante, Dutra, a gente lembrar, é que a gentileza gera gentileza. Sim. Ao mesmo tempo que você é gentil com o condutor e ele pega a cena para você, não, pode ir. Mais para frente, aquele condutor também vai se sentir na obrigação de ser gentil também. Então a gentileza gera gentileza. A pessoa deu seta, solicitou a entrar na via, não dá nem 2 minutos, dá 30 segundos, 10 segundos. Coisa rápida. Então você, com essa gentileza, você pode evitar um acidente de trânsito e você vai fazer com que aquela pessoa mais à frente também ela pegue e reflita. Pô, ele foi legal comigo, daí outro cara pediu, eu vou ser legal também. E assim a gente vai criando a paz no trânsito. Para a gente encerrar, quais são as infrações mais aplicadas pelos senhores na Baixada Cuiabana nesses períodos de trânsito mais lento devido às obras, né? E também a questão da chuva, assim, por exemplo, celular, dá para aplicar muito? Como que é? Eu acho que o celular é o campeão de vendas, né? O celular é o que mais a gente observa. Falta de cinto de segurança. Ainda? Muito. Coisa que infelizmente. Um fator muito que causa muito risco. Não só no período de chuva e tal, mas a gente constata porque acaba no período de chuva, a gente acaba abordando a pessoa. Ela se envolve em acidente, você aborda. Condutor sem habilitação. Ele não tem experiência, ele não tem o conhecimento técnico para fazer a habilitação dele e ele acaba se envolvendo nesses acidentes aí. Mas dentro dessa perspectiva aí, eu acho que o que a gente mais presencia é o uso do celular. A pessoa entrou no trânsito, ela usa o celular. O cenário de chuva, geralmente,
ou alta velocidade ou baixa velocidade, estado de conservação do veículo, que a gente comentou, pneu, limpador de para-brisa, toda a parte de equipamento que a pessoa precisa. Da multa. Freios Quanto? também. Freio. Vamos falar do valor para ver se o povo... Lembra de cabeça? Não recordo de média. Consultar. Então, tem até um estudo da Organização das Nações Unidas que ele fala que os acidentes em si, eles são inevitáveis. Né? O cenário de acidente ele vai sempre existir. Quando o automóvel surgiu a primeira vez, ele já foi criado com um acidente de trânsito. A pessoa que estava testando fez uma curva e caiu. Então, assim, vai ter acidente? Vai. Só que o problema são os acidentes que geram lesão grave ou morte. E, além disso, ele comprova que a maioria dos acidentes eles podem ser evitados pela conduta. O deixar a pessoa entrar, dar uma seta, criar o hábito de ligar o farol na chuva, não ingerir bebida alcoólica, não utilizar o celular, não se distrair. Então, ou seja, o comportamento humano é que acaba gerando o acidente. O trânsito mesmo em si não... A notificação por conta de conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente, limpador de para-brisa, por exemplo, ineficiente ou inoperante, é uma multa grave. Ela dá 5 pontos na habilitação e o valor da multa de R$ 195,23. Então, são 5 pontos, é uma multa grave. E se ele for abordado e for verificado isso, cabe retenção do veículo até regularização do problema. Eita, que aí é maior ainda o valor. Então são coisas simples que muitas vezes a pessoa, e já por dá pra habitual... gente ir ajustando no verão, né, gente? Sim. Já vamos ajustando, já tá vendo que tá chegando o período chuvoso, né? Você tá vendo que vai chegar o período chuvoso, confere o limpador de para-brisa, vê se tá, porque às vezes os pneus, e é baratinho, os né? freios. A peça pra trocar. Então, às vezes é um detalhezinho pequeno, uma infração, né, que poderia ser remediada ali com ato simples, trocar a borracha do limpador de para-brisa. E a pessoa acaba não fazendo isso, envolve em acidente. Só que tudo isso, a infração, né, a penalidade, o risco de ter remoção do veículo, não é nada pelo dano que ele pode evitar se acontecer dele atropelar uma criança, um idoso. Que a gente não observa, mas a gente está ensinando os nossos filhos. Sim. Eu tô com meu filho dentro do carro, tudo que eu tô fazendo, o meu filho está absorvendo. Seja para ele positivo ou negativo. Ou ele vai, né, decidir não adotar uma postura igual do pai, ou ele vai copiar o pai. E a gente sabe que a gente acaba sendo um exemplo para os filhos, né, o herói dos filhos. Ele vai acabar copiando essa postura. Qual é a postura que eu estou passando para o meu filho? De alguém agressivo? De alguém egoísta, que não dá o direito de passagem, de alguém que acha que pode correr, que pode falar o celular, que pode não usar o cinto de segurança, que pode fechar o motociclista, que não respeita a vida. Então, qual é o ensinamento que eu estou deixando para o meu filho, né? Então, essa questão da educação para o trânsito a longo prazo é o que conta também para a gente. E daí ele na escola aprende que aquilo são regras, que são leis, e daí ele vê você descumprindo uma lei. Aí ele vai pensar, meu pai descumpre a lei, eu posso descumprir também, né? Não vai dar em nada se eu descumprir, né? E isso pode se tornar uma coisa que vai escalar e chegar até em crimes graves por conta de um simples comportamento de trânsito. Olha, eu queria agradecer vocês, foi tão gostoso, é gostoso falar do trânsito, eu gosto bastante de pautas de trânsito, eu acho que é algo palpável. E todo mundo vivencia isso, o que a gente né? conversou aqui, daqui a pouco eu vou estar lá no trânsito, seja o pedestre, seja o motociclista ou o usuário do transporte coletivo, né? Todo mundo vai estar ali. Uma coisa interessante que eu vi esses dias é que o ser humano, ele nasce e morre no trânsito. Você, para nascer, você teve que deslocar até um hospital. Uhum. Você nasceu, você vai deslocar até a sua residência. E quando você morrer, você vai entrar no carro e vai deslocar até o cemitério. Ai, então, o ser humano, ele nasce e morre no trânsito. Ah, bom. Eu não vou mais olhar o celular. Comandante, não vou. Prometo pra vocês. Gente, obrigada. O nosso tempo já tá, estourando. 2 feras do trânsito. Eu espero que você tenha gostado do episódio. Vamos recalcular a rota. Sim. Aqui e também se planejar aí pra gente sair. Até mais, hein, gente? Até mais.